Olá, eu sou Kleber Ferreira e sejam bem-vindos ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes eu quero pedir para vocês que curta esse canal, que compartilhe e deixe os seus comentários no vídeo. Isso ajuda a Casa de Frei Anselmo ganhar relevância dentro do YouTube. Então escreva uma crítica, não importa, escreva alguma coisa, deixe um comentário. Uma outra situação é, nós vamos pedir ajuda para vocês, porque a nossa casa tem os seus trabalhos assistenciais e nós precisamos agora para o inverno de roupas, de cobertores, de agasalhos, de blusas. Por favor, sempre em bom estado. Haja visto que nós não temos capacidade de consertar roupas sem zíper, né? Ou rasgadas, ou roupa mesmo sujas, sapatos, não importa. E principalmente também mantimentos, nós precisamos muito, desde arroz, feijão, milho, óleo, molho, até pasta de dente, sabonete. Nós fazemos trabalhos assistenciais com os moradores de rua. Então nós precisamos muito da sua colaboração, tudo bem? Então, antes de começarmos, deixa eu só fechar aqui o isso agora está melhor. Eu vou pedir para quem puder fechar os olhos para entrar em sintonia com o Mestre Jesus. Estamos pedindo ao Mestre Jesus, em primeiro lugar, perdão pelos nossos erros, Mestre, perdão pelos nossos equívocos, e principalmente, Mestre, confiamos na Sua misericórdia. Convidamos você, Mestre, a adentrar aos nossos lares com a sua luz, com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia, curando, tratando e ajudando encarnados e desencarnados que porventura estejam no ambiente. Mestre, obrigado pelo pão, obrigado pelo trabalho, obrigado por tudo que você nos proporciona. Principalmente obrigado pelas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje nós vamos falar aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, dando continuidade ao estudo desse livro. Vamos falar sobre a lição 93, Alegria Cristã. Aí vamos começar, né? Vamos abrindo aspas aqui. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus disse essa frase. Está em João, capítulo 16, versículo 20. Então vamos entender um pouco o que isso significa. Vamos lá. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os, abre aspas, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então vamos entender esse pedacinho, né? O que nós podemos entender? Por que Jesus disse que os discípulos, né, os apóstolos, iriam chorar e se lamentar, enquanto o mundo se alegraria? Mas que a tristeza dos apóstolos, dos discípulos, se transformaria em alegria. Primeiro, porque o mundo ainda, nós somos muito ignorantes. Se somos ignorantes ainda, num momento que o mundo tem total tecnologia, total acesso à informação, mesmo que a informação ainda seja distorcida, nós podemos pesquisar mais a fundo e ver se aquela informação tem, tem a verdade ou não tem a verdade. Imaginem há mais de 2000 anos atrás. E por quê? Porque Jesus disse essa frase, o mundo se alegrará. Por que
as pessoas do mundo, as pessoas que estavam encarnadas naquele momento, até os desencarnados mesmo, pela ignorância, ficaram felizes com a crucificação de Jesus e mandaram soltar Barrabás. Quem não conhece essa história, é bom dar uma pesquisada rápida que já vai entender. Barrabás era uma das pessoas que estavam, né, dos dois ladrões que estavam com Jesus naquele momento da crucificação. Então as pessoas, por ignorância, estavam felizes, enquanto os discípulos e os apóstolos, mesmo ainda sendo humanos e não entendendo ao certo a vida futura, eles estavam tristes, enquanto as outras pessoas estavam em júbilo por ignorância. Poxa, Kleber, mas isso não acontece? Acontece sim, não é verdade? Vou dar um exemplo aqui do Brasil. Enquanto todos nós temos direito ao divertimento, mas quantas pessoas preferem só o divertimento? Fazemos uma mobilização gigantesca em carnavais, em festas, mas não fazemos uma mobilização gigantesca para mudarmos de direção o nosso país. Seja pelas vezes, né, não estou politizando, eu estou dando um exemplo, seja por falta de saneamento básico, seja por falta de assistência nos hospitais, e assim vai adiante. Nós não nos mobilizamos. Transporte público precário, mas quando é uma festa, nós ficamos felizes. Todos nós trocamos qualquer coisa por uma festa, mas nós não sabemos, de verdade, lutar para melhorar aquilo que fará bem, não só para uma pessoa, mas para toda a sociedade. Então, veja, tracem esse paralelo que é naquela época. As pessoas estavam alegres porque Jesus ia para a cruz por ignorância. E nós, muitas vezes, preferimos, né, uma festa ao invés, nada contra se divertir de novo, mas nós preferimos se junta um monte de gente para ir num estádio de futebol, para ir num carnaval, mas você não consegue juntar pessoas para fazer um protesto pacífico para conseguir alguma coisa, um atendimento melhor no hospital, um transporte público melhor, um asfalto na rua, um saneamento básico. Então, é esse paralelo que eu quero trazer para nós. Quais são as nossas prioridades? E a alegria cristã, nesse meu entendimento, é o quê? Na vida futura que Jesus estava falando. Mas a sua tristeza vai se converter em alegria, porque nesse momento ainda precisamos da dor para evoluir. Continuando, através de séculos viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem contas, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces em uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Então nós podemos entender o seguinte: quando Jesus fala, tome sua cruz e me siga, ele já sabia que era um caminho doloroso. Primeiro, pela nossa própria ignorância espiritual. Somos espíritos, mas ainda somos muito ignorantes. Então, ele já sabia que isso ia acontecer. E, ao mesmo tempo, seguir Jesus significa, como está aquele perseguições sem conta. Todos os apóstolos, excetuando João, foram martirizados. Um teve a cabeça decepada, outro foi para a cruz invertida, o caso de Pedro, Paulo, né? Teve a cabeça decepada. Então, todos eles que seguiram Jesus tiveram uma série de problemas familiares e tantos outros. Por quê? Porque eles pensavam diferente, estavam com a cabeça com as coisas da carne. As coisas da carne são transitórias e o espírito é eterno. Não nos esqueçamos disso. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém,
evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres de inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então vamos voltar aqui. Deixa eu só aqui interromper o compartilhamento. Então, o que significa toda essa lição? Significa que Jesus mostrou aos seus apóstolos que, pela ignorância, as pessoas iriam se rejubilar com a crucificação do Mestre. E os apóstolos, em sofrimento, as pessoas tiravam sarro deles, as pessoas zombavam, as pessoas perseguiam. E até hoje, depois que o Mestre não, né, ele está entre nós, mas no plano espiritual, os cristãos são perseguidos. Já perseguiram? Só um segundo aqui. Voltando, eu tive um problema no fone. Vamos voltar. Então, nós precisamos começar a entender que seguir Jesus é muito diferente. E a alegria do mundo não é a mesma alegria espiritual. Ah, Kleber, então eu não posso mais me divertir, eu não posso mais fazer nada, eu tenho que ter uma vida. Não, não é isso. Nós temos que ter equilíbrios. Eu vou dar um exemplo. As pessoas elas pensam que a prova, que é uma prova mais difícil do que a prova da riqueza. É o contrário. A prova da riqueza ela é mais difícil. Mas por que, que ela é mais difícil? Porque você tem acesso aos prazeres da carne de uma maneira muito mais fácil. Quais são esses prazeres da carne? Sexo, a comida, né? A gula, a bebida, ao poder, a poder manipular as pessoas, porque você tem dinheiro. Né? Você consegue comprar tudo o que você quer. As pessoas não falam não para você. É muito difícil quem tem dinheiro ouvir nãos. Né? Tem acesso a um plano de saúde melhor. E aqui, em hipótese alguma, eu estou tirando mérito de quem é rico. A maioria dos ricos são pessoas maravilhosas. São pessoas muito boas. Assim como tem os ricos, tem os pobres, pessoas que ainda são ignorantes, pessoas egoístas. Então, o caso aqui, que eu estou dando exemplo, é das dificuldades. Então, Jesus já sabia que para ter alegria cristã, o que ele traz na lição, Emmanuel, para nós? O repouso e a diversão. Devemos repousar? Sim. Devemos nos divertir? Sim. Mas, no geral, nós exageramos ou no repouso ou na diversão. E isso não vai ter a nossa, como dizer, a nossa bagagem espiritual, quando chegar no mundo espiritual, ela vai estar vazia do bem e cheia de ignorância. E aí nossa consciência vai nos cobrar. Não é Deus que nos cobra. Deus não precisa disso. Suas leis são perfeitas e elas se retroalimentam. Ninguém precisa ficar com um caderninho. Está no nosso espírito, está no nosso perispírito. Toda a bondade ou toda a mazela que nós cometemos. Então, significa que nós estamos pregando o sofrimento? Não. Nós estamos colocando aqui a busca de uma vida em equilíbrio. O que Jesus trouxe para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o caminho para a alegria cristã. E se formos traçar um paralelo com a nossa vida pessoal, quando você faz a sua obrigação, né, de ser honesto, porque parece que hoje em dia ser honesto virou virtude em determinados, não é a maioria, tá? Mas ser honesto não é virtude, é uma obrigação nossa. Então, quando você quer ser honesto, quando você quer ser diferente
do mundo material, você vai arrumar problemas no trabalho, na rua, na sua casa. Se você é muito educado, as pessoas acham que você é bobo. Se você entrega muito amor, nem todo mundo sabe receber esse amor. Mas porque a pessoa é ruim, ou porque a pessoa não, porque a pessoa é somente egoísta. E como disse o nosso amigo Haroldo Dutra Dias, todos os nossos defeitos têm prazo de validade. Um dia eles vão acabar. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Então, tudo aquilo de ruim que o Kleber tem, um dia vai sumir. Se vai ser daqui 1000 anos, 10.000 anos, não importa. Deus tem todo o tempo do mundo para ajudar-nos na nossa educação. Então, para termos alegria cristã, precisamos seguir os ensinos do Mestre. Simples assim. Somos capazes? Sim. É fácil? Para nós ainda talvez nem tanto, mas é possível. Tenho certeza que é possível. Então vamos entender, recapitulando, para ter alegria cristã, precisamos ser pessoas melhores. Precisamos olhar para o nosso interno, melhorar o nosso interno, para que isso reflita no nosso externo. Então, Jesus, mesmo no momento da cruz, o nosso mestre pediu para Deus nos perdoar, que não sabíamos o que estávamos fazendo. E mesmo no momento da cruz, nas suas últimas respirações na carne, ele pediu para o plano espiritual, para um arcanjo, buscar Judas, que tinha acabado, né, de se suicidar. Então, veja a serenidade de um espírito de luz. E ele disse para nós: vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque ele sabe que o nosso caminho é o da evolução. Novamente, alguns vão levar 10.000 anos, outros 100.000 anos, e outros vão levar 100 anos. Cabe a nós entendermos que, quando vamos seguir o Mestre, vão existir pessoas que vão virar as costas para nós. Porque somos melhores? Não. É porque já não estamos mais na sintonia desses irmãos. Basta mudar um fio de cabelo e você já sai da sintonia. Somos antenas espirituais. Novamente, eu gosto de dar esse exemplo, é igual um rádio. Se você sintonizou na 101.7 aqui em São Paulo, é a Alfa FM. A 100.9 é a Jovem Pan. Se você inverter, você não vai ouvir. Se você pôr 100.9, você não vai ouvir a Alfa. Se você pôr 101.7, você não vai ouvir a Jovem Pan. Então, quando a gente modifica a nossa sintonia, lembra quando eu tinha aqueles rádios mais antigos? Você modifica, a sintonia não está certa, dá chiado. Porque você não está mais sintonizando com a pessoa. Seja um familiar, seja um amigo. O próprio Jesus é prova disso. No momento da cruz, os apóstolos os abandonaram. O próximo foi a mãe e João. Então vamos lembrar, a alegria cristã requer de cada um de nós uma disciplina, que é fazer o que precisa ser feito, para que nós modifiquemos não o outro, mas a nós mesmos. E começamos a assumir toda a responsabilidade pela nossa melhora. A responsabilidade somente nossa, com Jesus e com Deus. Então, espero que vocês tenham gostado desse comentário. Novamente, eu vou pedir, comente aqui embaixo do vídeo, acesse as nossas redes sociais e vamos agora encerrar fazendo uma prece para os nossos irmãos do Sul, né? Fazendo vibrações. Mestre Jesus, mais uma vez estamos felizes e agradecidos pela oportunidade de estarmos unidos em teu nome, né? E pedimos, Mestre, abençoe todos os irmãos do Rio Grande do Sul, os ampare, os ajude, os encarnados, desencarnados. E quando estamos falando dos irmãos, Mestre, estamos falando dos animaizinhos, estamos falando de toda a natureza, até porque fazemos parte da natureza também. Mestre, misericórdia desses irmãos, os ajude e os ampare. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Até uma próxima lição. Fiquem com Deus e com Jesus.